Quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 8 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que eu te ordenei que não comeste? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Vamos orar nesse momento. Espírito Santo de Deus, nesta hora, Pai, eu quero sair de cena e chamar a Tua presença a ser manifesta nesse lugar, Pai. Deus, que as pessoas que estão ouvindo a minha voz, neste momento possam ter os seus corações tocados pela Tua doce presença, e que elas venham compreender aquilo que o Senhor quer ministrar no coração delas nesse dia. Pai querido, que eu venha diminuir, Pai, e o Senhor possa aparecer, e que a Sua glória venha a ser manifesta, Jesus amado. Transforma e entra na casa, Pai, de cada homem, de cada mulher, Pai, que me ouve nesse momento. Que o Senhor possa entrar na casa dele, Jesus amado, e bradar tremendamente, mudando a sua vida, mudando a situação, mudando o quadro. Abre o nosso entendimento, Jesus, e que a gente venha aprender um pouco mais da Tua palavra nesse dia, para a honra e glória do Teu santo nome. Essa palavra que Deus colocou no meu coração nesse dia, que Ele tocou-me para compartilhar com você, eu comecei a perguntar e a questionar a Deus: por que Deus havia questionado a Adão e Eva onde eles estavam? Por que Deus perguntou, se a Bíblia fala que Ele é o Deus onipotente, onisciente e onipresente? Se a Bíblia fala que Ele é o Deus que tudo pode, é o Deus que tudo sabe, por que Ele perguntou para Adão aonde Adão estava? Será que Deus, na sua plenitude, não sabia aonde estava Adão e Eva? Será que Deus, na sua onisciência, não sabia verdadeiramente o que tinha acontecido? Quero dizer para você nesse dia, como tema que Deus colocou no meu coração: sendo sincero com Deus. Porque às vezes na nossa limitação humana a gente acredita que pode enganar a Deus. Na nossa limitação humana a gente acredita que a gente pode burlar os princípios do Senhor, que a gente pode burlar a onisciência de Deus, a ponto de Deus não saber o que está fazendo, ou de não saber o que está acontecendo. Podemos ver que quando Deus pergunta a Adão aonde ele estava, ele fala para Deus: Senhor, eu temi quando ouvi a tua voz, porque eu estava nu. Adão achou que poderia enganar a Deus e que Deus não sabia que ele tinha comido do fruto. Neste momento eu aprendo que Adão estava tentando enganar a Deus, ganhar tempo. Ele poderia muito bem ter sido sincero e falado: Deus, eu te desobedeci, eu errei, eu fiz aquilo que o Senhor disse que não era para mim fazer, eu fiz. Estou arrependido, estou sentindo algo, porque até então Adão foi o que precedeu, foi o primeiro em todas as coisas, em todos os sentimentos. Então talvez estava um turbilhão dentro dele, ele não sabia como reagir, como fazer. Ele talvez nem sabia o que era ser sincero. Porém, ele tentou ganhar tempo com Deus.
E logo após você pode seguir no capítulo 13 e 14. E você vai perceber que Deus questionou um por um, sendo que Deus já sabia de todo o enredo. Deus já sabia de todo o contexto. Porém, Ele queria saber do homem, como um homem ia reagir mediante aquela situação. Porque Deus sabia da queda do homem. Porque senão Ele não teria colocado a árvore no meio do jardim. Só que, pelo fato dele ter nos dado o livre-arbítrio, e Ele querer que a gente escolha Ele, porque a gente quer estar perto dEle, Deus assim o fez. Só que Deus sempre quis que o homem escolhesse obedecer, que o homem escolhesse por vontade própria agradá-lo, amá-lo, se relacionar com Ele. Neste dia Deus está falando com pessoas que muitas das vezes vão para o seu quarto orar e estão tão acostumadas a não serem sinceras no meio em que vive, demonstra ser quem não são, demonstram sentir o que não sentem, estão tão acostumadas a utilizar uma máscara mediante os homens, que quando ela está no momento dela com Deus, ela quer fazer o mesmo com Deus, quer falar bonito, quer falar eloquente, quer mostrar para Deus que sabe, que não sabe. Mas neste momento Deus manda te dizer que quando você estiver na presença dEle, Ele quer que você esteja assim como Adão esteve, nu. Não nu na forma física, mas nu na forma espiritual, desarmado, sem máscara, sem estar escondido, sem querer demonstrar quem não é. Vou dar um exemplo. Você se conhece, você sabe alguns defeitos que você tem. Se você tem o hábito de mentir, o hábito de enganar, se você sabe que você no seu coração tem excesso de ambição, que você é muitas das vezes egoísta, chegue para Deus e fale: Deus, eu não consigo mudar, eu não consigo ser diferente. Deus, eu sei que eu sou egoísta, eu sei que eu engano muitas das vezes, eu crio uma história que até mesmo eu acredito, mas eu quero ser diferente, Senhor. Deus, muda a minha história, muda o meu caráter. Você precisa verdadeiramente ser sincero com Deus, porque o fato de você não ser sincero está enganando apenas a si mesmo. Porque Deus conhece o teu íntimo, conhece o teu interior, conhece o teu coração. Diante dEle, Deus quer que você seja sincero, que você se desarme, que você seja quem você é. Não tenha vergonha de ser quem você é diante de Deus. Talvez se você for quem você verdadeiramente é diante dos homens, vão te acusar, vão te apontar, vão falar que você não presta, não vão querer estar do teu lado. Mas diante de Deus, quando você demonstra quem você é, ao invés de você receber dedo de acusação na cara, você recebe afago e abraço de amor. Ao invés de você receber acusação, Deus te abraça e fala: filha, eu sei, porque eu te criei. Eu sei de todas as suas dificuldades, porque eu te fiz. Eu sei que você errou, mas eu estou contigo. Eu sei que te acusam, que dói, mas eu estou contigo. Eu jamais te abandonarei. Jamais te deixarei. Porque a partir de então, quando Adão errou, que ele foi expulso do jardim, Deus poderia não querer mais se relacionar com o homem. Mas Deus sempre permaneceu presente, sempre permaneceu por perto. E quando Caim matou Abel, Caim fala: agora todos que souberem deste fato vão querer também procurar me matar. E Deus, diferente de acusar e de querer que Caim pagasse pelos seus erros, Deus simplesmente falou: aquele que tocar em Caim receberá 7 vezes mais aquilo que fizer.
E a Bíblia diz que ele pôs um selo em Caim, para que os homens não o tocassem. A Bíblia não dá detalhes do que era esse selo, se era no âmbito espiritual, se era na parte física. Mas o que eu quero que você entenda é que não importa o quão ruim você seja perante a sociedade, Deus sempre vai estar contigo. Deus quer que você seja sincero com Ele, que você não esconda os seus defeitos perante Ele, porque Ele sabe o que passa por dentro de ti. Ele sabe o que você planeja dentro do seu coração, Ele sabe o que você planeja na sua mente. E Deus manda dizer para você neste momento: seja sincero com Ele. Seja sincero com Deus. Se você tem dificuldade, fala assim: eu tenho dificuldade nisso. Eu não consigo largar isso. Tira de mim, Deus. Eu quero ser diferente. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Diferente de Adão, que tentou justificar o teu erro. Se você observar, ele fala, primeiro ele tentou ganhar tempo. Eu me escondi, porque eu estava nu. Aí Deus foi lá e encurralou ele. Como é que tu sabe que tu está nu? Quem te falou que você está nu? Por acaso comeste do fruto que eu falei para não comer? Aí Adão pensou, meu Deus, e agora? O que eu vou falar? Aí ele disse, a mulher que tu me deste, ou seja, ele tirou a culpa dele. Me deste o fruto, ou seja, primeiro ele acusou a mulher, e depois ele jogou contra Deus, tentou revirar o jogo contra Deus, que tu me deste, ou seja, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria comido do fruto, mas como foi o Senhor que me deu e colocou ela do meu lado, eu comi do fruto. Então a culpa ou é dela, ou é do Senhor. Davi, diferente de não reconhecer o seu pecado, Davi, quando falhava, ele falava, Deus, pequei contra o Senhor, errei, eu sei que eu mereço ser punido, Deus, eu errei contra o Senhor. Mas no Salmo Davi fala, assim como a corça anseia por alma, anseia por água, assim o meu espírito também anseia pela tua presença. Que eu possa viver todos os dias da minha vida na tua presença. O maior medo de Davi não era a punição que ia vir por causa do erro dele. O maior medo de Davi era perder a presença do Eterno. Era o fato de Deus não estar mais participando dos seus dias. Não era porque ele se arrependia. Muitos dizem que ele se arrependia verdadeiramente. Mas era o fato dele ser sincero com Deus. Era o fato dele querer estar perto de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus somente por este fato. Porque Davi cometeu muitos pecados, inclusive adultério e homicídio. Porém, em todos ele reconheceu que ele merecia ser punido, mas o maior medo de Davi era perder a presença. Então ele chegava para Deus e era sincero com o Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que o que eu fiz não é correto. Davi aceitava a repreensão de Deus, estava disposto a passar pelo que fosse, só para não perder a presença. Deus, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, pode vir várias consequências dos meus pecados, mas não retires de mim a tua presença jamais. Porque assim como a corça anseia por água, assim o meu espírito e a minha alma clamam pela tua presença. Davi era rei, tinha poder para mandar matar, mandar prender. E quando Natã chega próximo dele e conta aquela parábola, é só você lá ler na Bíblia. Em Samuel conta, no livro de Samuel conta a história inteira de Davi. Você pode acompanhar e ver o que o profeta Natã falou para Davi. Que um homem muito rico,
que tinha várias ovelhas, recebendo um visitante em sua casa, não querendo sacrificar uma das suas ovelhas, a Bíblia diz que esse homem fez? Foi até a casa de um homem que era muito pobre, que tinha apenas uma cordeirinha, que sempre criou em sua casa, que ele recebeu como herança, e sacrificou essa cordeirinha para entregar para o visitante que chegou na casa dele. Nesse momento a Bíblia fala que a ira de Davi se acendeu, e Davi falou: quem é este homem? Porque esse homem é digno de morte. Primeiro ele julgou aquela causa, sem saber que aquele homem era ele. Depois que ele deu juízo, Natã vira para ele e fala: então, esse homem é você. E Deus exorta Davi. Davi era rei, ele poderia ter mandado matar o profeta Natã, poderia ter mandado prender o profeta Natã, pelo fato dele estar falando algo que não era do agrado dele. Porque tu imagina um rei ser corrigido por alguém. Mas Davi teve humildade e sinceridade perante daquela situação, e realmente reconheceu após de ter dado a sentença. E não só porque era o fato de ser ele quis desviar dele a consequência do pecado. Ele virou e falou: eu pequei contra os céus e contra o Senhor. E arrependeu-se. Mas Davi foi sincero. Ele poderia ter falado para Natã: tu está louco de falar assim comigo? Chamado algum de seus oficiais, de algum soldado, e mandar prender Natã, mandar decapitar Natã, porque ele era rei, ele tinha poder. E você pode ver que os profetas, quando o rei não servia a Deus, que desviava o seu coração e servia a deuses estranhos, o profeta sofria demais. Porém Davi, como era um homem segundo o coração de Deus, ele era um homem sincero diante do Senhor. Ele reconheceu o seu erro e arrependeu-se, e chegou-se mais próximo de Deus. Neste dia, que as suas orações venham ser diferentes. Ao invés de tentar enganar a Deus, ou enganar a si mesmo, passe a ser sincero no seu quarto. Passe a ser sincero quando você orar. Comece a mostrar os seus defeitos que você já sabe que tem, porque tem defeito que a gente não sabe que tem, mas tem. E quando a gente se relaciona, o Espírito Santo traz à luz aquilo que a gente não sabia. Chegue diante dele e fale: pai, eu quero ser diferente. Deus, eu sou uma pessoa muito irritada, eu não quero me irritar mais. Muda meu caráter. Eu não quero me irar por qualquer coisa, eu não quero mais brigar. Eu não quero mais ser aquela pessoa que não leva desaforo para casa. Deus, eu quero ser diferente. Eu quero ter o caráter de Jesus. Eu quero transpirar o caráter de Jesus. Eu quero respirar Jesus. Eu quero ser como o mestre. Eu quero morrer para mim mesmo. Eu quero viver o teu pleno. Eu quero verdadeiramente morrer para mim mesmo e viver os planos que o Senhor tem na minha vida. Feche os seus olhos neste momento. Vamos estar falando com Deus mais uma vez. E que a tua oração nesse instante venha ser uma oração diferente. Que o Espírito Santo possa estar entrando na sua casa nesta hora e tocando o seu coração. Que você venha sentir cadeias sendo quebradas neste momento. Que as correntes que te aprisionavam venham ser quebradas agora. Deus, Espírito Santo, me coloco, Pai, na brecha nesse instante. Me posiciono como atalaia na tua casa, Deus. E intercedo, Jesus, por essas pessoas que estão assistindo essa live nesse instante. Deus, eu não tenho poder para nada, eu não tenho poder para libertar, eu não tenho poder para curar, eu não tenho poder nem para convencer alguém, mas eu tenho fé, um Deus que tudo pode,
num Deus que não há barreiras e não há limite. Jesus amado, nessa hora, cumpre o que o Senhor nos prometeu na tua palavra. Que em meu nome faríamos milagres muito maiores do que estão registrados na Bíblia. Nessa hora, Pai, eu libero, Pai, na vida dessas pessoas, cura, libertação, em várias áreas da vida delas. Tudo aquilo que tem aprisionado, Jesus amado, eu dou uma ordem no mundo espiritual que vai cair por terra agora em o nome de Jesus. Todo espírito sem luz, todo demônio que está escondido, oculto, venha sair por terra e bater em retirada agora. Eu declaro e dou uma ordem no mundo espiritual. Sai da vida dessa pessoa agora em o nome de Jesus. Larga a vida dele, larga a vida dela em o nome de Jesus. Satanás, você perdeu, você e seus adeptos. Saiam agora em o nome de Jesus, porque esse território não é mais teu. Hoje o mais valente chega na casa e muda a vida desse homem, muda a vida dessa mulher, muda a vida dessa família, muda o quadro, muda a situação. Nesse instante, você que está com depressão, você que está sofrendo retaliação na tua vida nesse momento, eu declaro em nome de Jesus, seja livre, em nome de Jesus, seja livre. Cadeias estão caindo, grilhões estão sendo quebrados agora. Eu creio que os portas do céu estão se abrindo neste lugar, neste ambiente, e uma atmosfera diferente vai invadir a tua casa neste momento, porque eu estou falando, eu estou sentindo a unção que desce, estou sentindo o calor, o fogo do Espírito Santo. Você que crê, você que tem fé, você recebe agora em nome de Jesus. Aleluia. Seja livre, verdadeiramente seja livre em nome de Jesus. Você não é mais escravo. Jesus morreu para que você fosse livre. Usufrua dessa liberdade. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém.